Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente tem as informações de que nós temos três fios. Um fio está dessa forma, com a corrente percorrendo para cima. Um fio está entrando no plano, assim, né? E o outro fio está saindo do plano, assim, tá? Todos esses fios estão distanciados de um ponto P por uma distância H, né? E todos eles possuem a mesma corrente elétrica percorrendo eles. Então, a mesma distância, a mesma corrente, e todos eles estão inseridos em um mesmo meio. A partir disso, a gente já consegue definir que na questão do módulo do campo magnético, que é calculado por μ vezes I sobre 2πd, se o meio é o mesmo, a corrente é a mesma e a distância é a mesma, todos eles produzirão um mesmo módulo de campo magnético, que vai ser igual a 4π10 na menos 7 vezes I dividido por 2πh, fica 2 vezes I vezes 10 na menos 7 sobre H, tá? Então, é esse o valor. Não vai ser de muita serventia, porque sempre vamos usar apenas o valor B, né? Porque se todos eles são iguais, podemos todos chamar de B. Agora, começamos a traçar qual será o sentido e a direção desse campo magnético. Afinal, um campo magnético tem módulo, direção e sentido. Módulo a gente já descobriu que são todos iguais. Direção e sentido é o que nós queremos saber. Para isso, fazemos a regra da mão direita. Primeiro, para esse fio aqui no ponto P, eu tenho a corrente para cima. Então, ó, corrente para cima. Quando chega no ponto P, que seria aqui, né? Ó, corrente, dá a volta com a mão, sai desse lado e entra desse lado. Então, aqui vai gerar um campo entrando no plano. É só fazer aqui, ó, mãozinha, né? Passa aqui, entra aqui. Então, nesse ponto está entrando. Aí, agora para o outro, né? Esse aqui está entrando no plano, a corrente. Então, o giro dos meus dedos será assim, ó. Assim, tá? Então, quando chegar aqui no ponto P, vai estar assim, né? Por isso que o campo 2 é para cá. E agora, no ponto I3, tem o meu dedo aqui, e eu faço o giro dos meus dedos assim. Então, quando eu passo aqui em cima, né, que seria, ó, minha corrente tá aqui. Se eu passo aqui em cima, meu campo tá aqui. Então, conforme eu desço, eu tenho que nessa parte aqui, eu tenho o campo para cá. Então, o campo 3 é gerado dessa forma. Então, eu tenho dois campos aí, que eles vão estar, né, no plano XY, e o outro plano ele vai estar entrando na folha, tá? Então, para a gente calcular, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar a resultante entre esses dois campos que estão interagindo em um mesmo plano, e depois a gente faz a soma vetorial com esse. A resultante é dada pela soma vetorial desses dois, que a gente pode fazer principalmente por decomposição vetorial, fica bem fácil, tá? Como eles estão dessa forma, né, e o ponto P está do lado de um quadrado, então esses vetores eles vão dividir bem no meio, ficando 45 graus para cada um. Como o quadrado tem 90 graus, né, então fica 45 graus para cada lado, tá? Sempre que você tiver dessa forma com quadrado, pode considerar os 45 graus. Então, eu tenho aqui o campo e as duas componentes. Tem a componente vertical e a componente horizontal. Componente vertical e a componente horizontal. Perceba que é o mesmo valor, né? Os dois têm valor B. E também eles têm o mesmo ângulo, que é o ângulo de 45 graus. Se é o mesmo valor e o mesmo ângulo, então as componentes serão de mesmo valor. Nesse caso aqui da componente vertical, nós temos um BY para cima e um BY para baixo. Esses BY terão o mesmo valor. Se eu tenho o mesmo valor para cima e o mesmo valor para baixo, na soma vetorial dá zero. Então, a resultante vertical fica nula. Logo, a resultante sobra só para a horizontal, que como está para o mesmo lado, aí a gente soma os valores, né? Então, a resultante é só somar bx com bx. Para calcular o valor de bx, eu faço aqui, ó, as componentes e a resultante. Tem 45 graus, então eu posso fazer seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 45 graus é bx sobre b. Bx,
bx aqui, bx é igual a b vezes seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Então, bx é igual a b raiz de 2 sobre 2. Se aqui vai anular, então vai sobrar só na vertical. Resultante é bx mais bx, resultante é b raiz de 2 sobre 2, mais b raiz de 2 sobre 2, e a resultante fica duas vezes b vezes raiz de 2 sobre 2, que dá b raiz de 2. Então, nesses dois vetores aqui, né, a resultante deles é um vetor campo para cá, de valor b raiz de 2. Então, a gente passa a ter um campo para a esquerda b raiz de 2 e temos um campo entrando no plano. Então, é como se eu tivesse assim, ó, um campo para cá e um campo para cá. Perceba que entre eles eu vou ter 90 graus. Se a gente estivesse olhando, como se eu olhasse assim de ladinho, né? Pegasse e fizesse assim, um olhar assim, mais ou menos, eu teria b raiz de 2 para cá e o b para cá. Então, se eles têm 90 graus, para eu fazer o vetor resultante, né, eu preciso fazer a soma vetorial. Fazendo a soma vetorial de dois vetores com 90 graus, é fazer por Pitágoras. Então, campo resultante ao quadrado é igual ao b raiz de 2 ao quadrado mais b ao quadrado. B raiz de 2 ao quadrado fica 2, né, que raiz de 2 ao quadrado dá 2, b ao quadrado, mais b ao quadrado, isso aí dá 3b ao quadrado. Então, o campo resultante ao quadrado é igual a 3b ao quadrado. Tira a raiz dos dois lados e o campo resultante é igual a b raiz de 3, e assim a gente tem o valor final, tá? Então, é sempre importante você fazer aí a regra da mão direita para traçar esses valores de campo, né, a partir da corrente percorrendo em um fio. Depois tinha a percepção de que o valor do campo é o mesmo, e depois é só ir fazendo a soma vetorial 2 a 2 ali, para você conseguir traçar o campo resultante.